O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. Então, o racismo, o machismo, a necropolítica, né? Para mim, o machismo se conecta de forma intensa com a maior parte dos discursos de ódio. Sem dúvida, o machismo está por trás da maior parte dos discursos de ódio, né? Até quando a gente fala no conceito de raça, criado por François Bernier, né? Então, esse francês foi que viajou e aí utilizou a palavra raça para denominar, né, essa diversidade humana. E esse conceito tem sido usado, né, em nossa história, então até mesmo nesse intuito de criar esses padrões, né, esses padrões foram utilizados depois por ditadores como Hitler, né, para dizer o que era um homem perfeito e para subjugar o que ele entendia, na perspectiva dele, sobre o que era imperfeito, reforçando no meu entendimento o machismo, né? Uma vez que até na Alemanha nazista, né, as mulheres não tinham acesso ao centro da sociedade, elas foram excluídas da sociedade, até na perspectiva que a formação delas foram limitadas ao que se concerne às tarefas domésticas, né? Do mesmo modo, quando a gente fala em necropolítica, né, quando a gente pensa, né, nessa estrutura que escolhe como as pessoas vão viver e quem vai morrer, né, a gente pode observar o machismo nesse processo, né, os efeitos nefastos do machismo nesse processo, uma vez que a gente pode observar, por exemplo, a questão da situação da pandemia, né? Cerca de quase 60% dos mortos no Brasil são negros, né, durante o processo da pandemia, e não existe sequer um levantamento para avaliar. Existe um projeto, uma reclamação na Câmara dos Deputados para que isso saia do ideal, saia do processo das ideias, né, mas não existe um levantamento para saber a situação das mulheres negras, né, não existe um relatório sobre a situação das mortes das mulheres negras no Brasil, né. Mais uma vez, né, nesse cenário, o machismo escolhe padrões e dita quem vai viver ou vai morrer, né. Essa é uma situação realmente preocupante. E eu acho que é importante ressaltar, né, quando a gente fala em machismo, né, nessa estrutura, que o problema não é a ideia do masculino, né, na nossa sociedade, mas sim a masculinidade tóxica e o machismo, né. É essa estrutura que tem que ser combatida, né, que isso deturpa todo o processo e atrapalha o desenvolvimento da sociedade. E o Thiago também me perguntou alguns exemplos, algumas das minhas perspectivas, né, além, notoriamente, da Dandara, né. Eu posso citar a Teresa de Benguela, que foi a líder do quilombo Quariterê, né, já no Mato Grosso, e ela liderou esse quilombo após a morte do marido. Então, uma mulher que se reergueu mesmo diante das adversidades, né. A gente pode também citar Elza Soares, Lélia Gonzalez, né, principalmente a partir da sua obra por um feminismo latino-americano. Então essa perspectiva é muito importante para as mulheres negras. E também posso citar o meu professor, Pedro Jaime Coelho, que trouxe uma obra intitulada Executivos Negros no Brasil. Então isso é um pouquinho sobre mim. Agradeço por terem acompanhado até aqui. Tchau, tchau. Cantar sempre que for possível, não ligar pros malvados, perdoar os pecados, saber que nem tudo é perdido, se manter respeitado pra poder ser amado.